sim. Então, agora vamos para a terceira parte, né, do nosso encontro, que é o estudo do livro Uma Vida com Propósito. Para hoje, eu convidei uma pessoa especial para contribuir com a gente, né? Uma grande mulher de Deus, uma mulher abençoada, né? Uma mulher exemplar, uma grande esposa, uma mãe maravilhosa, uma serva de Deus, temente a Deus, né? Uma pessoa maravilhosa, uma amiga, né? Por que não dizer uma amiga? E que eu tenho muito prazer de estar aqui com a gente, que é a nossa irmã Adriana. Ela vai estar contribuindo hoje com a leitura do capítulo 8, e eu tenho certeza que vai ser bênção, né? Que o Senhor vai falar conosco e nós vamos aprender juntas aqui. Pai do Senhor, Boa meninas, tarde. tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Vocês estão ouvindo, meninas? Dá um sinal aí só para ela saber. Estou ouvindo. Glória a Deus, então. Vamos lá, então. Esse capítulo desse livro de hoje, ele fala sobre o planejar, que nós fomos feitos para agradar a Deus. Nós somos planejados por Deus para agradar a Ele, né? Então, o que ele diz assim para nós, né? Ó, no instante em que você nasceu, Deus estava lá, né? Ele te escolheu, né? E te criou para a satisfação dele, quer dizer, para agradar a ele, né? Olha que lindo que eu vi aqui. Tem uma parte do livro que fala assim, ó, Deus, ele não precisava criar a gente, mas ele escolheu nos criar para a satisfação dele, para a alegria dele, para o propósito, para um propósito dele, né? Então Deus nos criou para isso, para que nós somos planejados para agradar a ele, né? Então aqui diz assim, Apocalipse 4:11 diz assim, ó: Tu criaste todas as coisas e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Então, nós somos criados porque Deus se agrada de nós, né? Nós somos planejados para agradar a Deus. Ele criou a gente para que a gente venha satisfazer, porque ele tem satisfação em nós, né? Olha só, o primeiro propósito de Deus para a sua vida é dar satisfação a Deus, é viver para que Deus tenha prazer em nós, né? Então, olha só que lindo que é assim, ó, o motivo para você sentir prazer nas coisas para Deus é porque ele nos fez a imagem dele. Então, o que acontece? Quando eu achei um negócio muito interessante que... Vocês estão me ouvindo bem? Alô? Sim. Estão me ouvindo bem? Eu achei muito interessante uma parte aqui que ele diz assim, ó, você não tem que suportar a sua vida, tem que sentir prazer na sua vida, porque é a vontade de Deus que a gente seja feliz, né? Deus, ele tem sentimentos. Às vezes a gente fala assim, mas o que é agradar a Deus, né? Nós somos criados para agradar a Deus. Agora, Deus, ele tem prazer o quê? Que nós venhamos a adorá-lo, né? E o que é adorar a Deus? Adorar a Deus não é cantar para Deus. Adorar a Deus é simplesmente você dizer para ele assim tudo que ele é para você. Por exemplo, na oração do Pai Nosso, por exemplo, quando ele diz assim, ó, Pai Nosso, é a oração que Deus nos deixou modelo, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então nós estamos dizendo para Deus o quê? Que ele é santo, que o nome dele é santo, né? Então tudo aquilo que eu digo para Deus, por exemplo, Deus, tu és bom. Deus, tu és maravilhoso. Deus, eu te amo. Do fundo do meu coração, quando eu digo isso para Deus, do fundo do meu coração, eu estou adorando a Ele. E é para isso que nós nascemos, para adorar a Ele, né? Então, adorar não é cantar somente, né?
a adoração, a música, os levitas, no caso, né? Eles adoram a Deus com vários ritmos, né? E isso aqui eu achei interessante, porque assim, nem todo mundo gosta de todos os ritmos, né? Uns adoram com rock, outros adoram com adoração, outros adoram com. Tem muitos ritmos, mas o principal é que eu vi um negócio aqui que eu achei muito interessante, que ele dizia assim, que se eu estou fazendo em sinceridade do meu coração para Deus é adoração, né? Então, assim, se eu faço, que a Bíblia diz que ele procura os verdadeiros adoradores que adoram ele em espírito e em verdade. Então, se eu estou fazendo em espírito e em verdade, eu estou adorando a Deus. Então, tudo aquilo que eu faço de coração para Deus, por exemplo, eu estou em casa, estou lavando louça, estou cantando louvor, ou eu estou dizendo para Deus, Deus, eu preciso tanto disso, Senhor, me ajuda, me abençoa, eu te amo, o Senhor é o Deus da minha vida, né? O Senhor é tudo para mim, o Senhor que me escolheu, sem o Senhor eu não posso fazer nada, né? Então, quando a gente faz esse tipo de oração, a gente está adorando a Ele, porque a gente está trazendo Ele para perto, a gente está dizendo para Ele o que Ele é para nós, né? É uma oração sincera. A Bíblia diz assim, ó, que Deus, Ele ouve a oração do contrito e quebrantado de coração. Então, o que é isso, na verdade? Então, quer dizer que quando eu estou com raiva, Deus não ouve a minha oração? Não ouve. Porque às vezes a gente fala, Senhor, olha, eu tô com uma raiva de tal pessoa, Senhor, né? Então, assim, essa oração para Deus, ela não chega, ela não passa do teto, porque a Bíblia diz assim, que Deus, ele ouve a oração do coração contrito e quebrantado. Então, se eu não tiver quebrantado diante de Deus, essa oração nem passa do teto. Quem faz uso desse tipo de oração é o diabo, né? Ele que trabalha em cima dessas coisas para criar confusão. Agora, Deus não. Deus, ele ouve a oração que ela é sincera. Ela não precisa ser uma oração bonita, ela não precisa ser uma oração muito bem falada, mas a verdade é que a oração precisa ser do nosso coração, do fundo do nosso coração. Isso é uma maneira de adorar também. Aí, o que diz assim, ó, a adoração, ela não é um estilo de música, ou calma, ou agitada, nada disso. Adorar é muito mais do que isso. Quando eu agradeço pelos seus feitos, eu estou adorando. Quando eu digo para ele o que ele é, eu estou adorando. Quando eu ofereço a ele um louvor, é uma adoração também, né? Aí diz assim, ó, quando o adoramos, o objetivo principal é agradar a Deus e não as pessoas. Então, às vezes, o grupo de louvor está lá adorando a Deus, e ele não está ali para agradar as pessoas, ele está ali prestando a sua adoração para Deus. Então, quem tem que gostar do louvor não é Deus, ele que tem que receber a nossa adoração. E é engraçado que a Bíblia diz assim, que quando a gente vai levar a nossa oferta no altar, se a gente não tiver em paz com alguém, ele não recebe a nossa oferta, né? Por quê? Porque o nosso coração não está quebrantado diante dele, né? Então a oferta ela entra para a igreja, mas para Deus não. Por quê? Porque Deus ele quer o quê? Uma liberação de perdão. Quando ele fala lá, perdoa os nossos pecados, né? Assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Então, assim, nós queremos muitas vezes ser perdoados. Eu não sei por que eu estou entrando nessa área, porque no programa é isso, tá, irmãs? No programa é outra coisa. Mas o Senhor às vezes quer que nós perdoamos. Por quê? Porque quando a gente não perdoa, a nossa bênção também fica retida. Porque Deus não pode ir contra a Bíblia, contra a palavra dele, que ele diz assim, ó, perdoa os meus pecados, né? Não é assim que ele fala? Perdoa os meus. Então, se eu perdoo, eu sou perdoada, né? Então, e se eu não perdoo? Aí diz assim, ó, vamos lá. A nossa motivação para adorar a Deus tem que ser glorificar e agradar ao Criador. Aí tem um versículo que diz assim, ó, quer comam, quer bebam, façam tudo para a glória de Deus. Então, assim, quando eu faço alguma coisa que é para glorificar o nome de Deus, eu estou adorando Ele. Tudo que fizermos, faça de coração, para o Senhor e não para os homens. E aí eu vou trazer uma ilustração para vocês entenderem uma coisa que é muito importante, ó.
Quando um exemplo de um líder, por exemplo, de qualquer departamento, tá bom? Quando ele está adorando com a motivação errada, como? Ele está adorando, está dando frutos, está granjeando seus talentos, que é isso que Deus manda a gente fazer, né? Aí, quando chega um determinado momento, Deus fala para o pastor assim, ó, eu vou tirar você, vou trocar você por outro. Certo? Aí, a gente, às vezes, fica bicudo, não entende o trabalhar de Deus, o agir de Deus, mas a realidade é que se você está fazendo para glorificar a Deus, você vai saber que você foi lá e plantou. O outro vem e rega. Mas quem dá o crescimento é Deus, porque a obra é dele. Então, se Deus me colocou e Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. É porque o meu tempo encerrou naquela coisa e eu vou dar fruto em outra, né? Então, às vezes, a gente não entende, não aceita isso, né? E muitos, eles... Por que eles não entendem, não aceitam? É porque ele está com a motivação errada. Ele está com a motivação de ser um líder para quê? Para que os frutos, a glória, a honra seja para ele, não é para ele. A glória, a honra, a adoração é tudo para Deus, né? Então, assim, a Bíblia diz que nós temos que granjear os nossos talentos, né? Então, um planta, outro rega, e quem dá o crescimento é Deus, né? Nesse capítulo, ele deixou aqui um negócio muito importante para nós, que é para a gente meditar, né? E eu vou deixar aqui um tema para reflexão para vocês, que diz assim, ó, eu fui planejado para agradar a Deus. O versículo para a gente memorizar diz assim, ó, pois o Senhor está contente com o seu povo, Salmo 149, 4. E agora eu vou deixar uma pergunta para vocês pensarem. Que tarefa simples, por exemplo, eu poderia fazer como se eu estivesse fazendo diretamente para Deus? Por exemplo, eu estou na minha casa, eu estou lavando louça, mas nessa tarefa simples que eu estou fazendo, eu posso apresentar uma adoração a Deus ali? Como? Dizendo para ele, ô Senhor, eu estou aqui, eu te amo, muito obrigado porque o Senhor me escolheu, né? Eu creio nas suas promessas. Tudo que você diz para ele é uma forma de adorar a ele. Adorar é dizer que ele está em primeiro lugar na sua vida, né? Em todas as áreas. Então, quando você diz palavras para ele que glorificam a ele, você está adorando a ele, né? Então, assim, adoração não é somente louvar, é falar com Deus também, dizer para ele aquilo que ele é para você, de coração. Então, um exercício aí para vocês aí. Vamos 5 minutos rapidinho, eu não vou tomar muito tempo de vocês, não. E é assim, queria que cada uma de vocês que está online participasse, né? Falasse mesmo, porque vocês, quando a gente fala aqui, meninas, faz muito tempo que eu não prego, e é engraçado que Deus, ele é tão lindo, que eu nunca levo o livro para o serviço. Falei para a Thalita, né? Eu falei, eita, glória, que hoje eu levei o livro para o serviço, né? Eu nunca levo ele para o serviço, às vezes eu levo no celular, no aplicativo que ela mandou, né? Mas eu gosto de ler o livro pegando no livro, né? Então, e hoje eu falei, não, eu vou levar o livro hoje, né? E levei o livro. E de manhã foi uma tribulação, que às vezes a gente, né, a gente prepara uma coisa, a gente planeja de um jeito, né? E quando eu fui sair para trabalhar, hoje o Marcos ia me levar e o carro não quis funcionar. Simplesmente ele não quis funcionar. E eu falei, Jesus, vou chegar atrasada. E eu não gosto de chegar atrasada, nunca cheguei atrasada. Se 2 vezes na minha vida eu cheguei atrasada, foi muito. E eu parei, pensei, aí eu falei para ele, bom, já que o carro não quer funcionar mesmo, então fui, eu vou de ônibus, não tem problema não, vou chegar atrasada, mas eu vou. E fui. E depois, na volta, ele foi me buscar. E eu falei para ele, eu falei assim, olha, Deus, ele sabe de todas as coisas. Se depois que eu saí, o seguro veio e não sei o que, e depois ele acabou voltando a funcionar normal, que não tinha problema nenhum, era só a gasolina que foi adulterada, né? Que eles colocam gasolina velha, né? E adulterada, e o carro não queria ligar. Então, assim, eu creio que Deus está no controle de tudo. Então, assim, às vezes Deus queria dar um livramento para ele não ir com o carro, né?
E aí eu fui, Deus me levou do mesmo jeito, né? Glorificou o nome dele, fiz tudo o que eu faço até 1h30 da tarde, mesmo chegando, eu cheguei 8 horas, normalmente eu chego 6, 6h30, eu consegui fazer tudo no mesmo tempo, sair no meu horário normalzinho, e tudo é para a glória de Deus. Então Deus, ele sabe o que faz, né? Se fosse assim uma coisa que não fosse de Deus, assim, eu ia ficar toda atribulada, né? Ia voltar atrasada, né? Enrolada. Mas assim, às vezes as coisas acontecem para a gente murmurar, né? E a gente precisa entender que Deus, ele cuida de nós todo o tempo. Então ele estava nos livrando, me livrando ou livrando ele, né? Então assim, eu agradeço a Deus. E eu tinha falado para Deus, eu falei: "Nossa, Senhor, faz tanto tempo que eu não ministro, né, a tua palavra", e eu falei assim com Deus, eu não falei para ninguém, viu, Thalita? Eu e Deus. E eu falei: "Nossa, Jesus, o Senhor não quer mais que eu prego, que eu falo", né? E aí o Senhor falou para mim, sabe o que que Deus falou para mim? Às vezes a gente fala essas coisas para Deus, e hoje nós temos que nem a ferramenta que a Thalita tem, né, aqui, que a gente tem, né? De poder ministrar umas às outras, né, de falar do amor de Deus, e às vezes ela dá até a oportunidade e a gente se cala, né? A gente fica quieta, a gente não fala, né, por vergonha, né? E às vezes Deus, ele quer nos usar, né? Ele quer te usar, né? Ele quer te usar. E às vezes a gente reclama: "Ai, mas eu não tenho oportunidade lá na igreja, não tenho não sei o quê", né? A gente não faz assim sempre. Mas tenha isso aqui como uma oportunidade de Deus que Deus está te dando, porque isso aqui não é sem um propósito. Você pode ter certeza, Thalita, que eu sei que você convidou muitas pessoas e nem todas as pessoas permaneceram, né? Entende? Mas assim, tudo é Sim, um é verdade. propósito de Deus, né? Tudo é um propósito de Deus. Vai vir aquele que Deus quer, né? E permanece aquele que Deus quer. Outros, às vezes, tem um dia que é mais atribulado, não consegue entrar no horário, né? Então, a gente tem que entender que Uhum. tudo é um trabalhar de Deus. Ele tem um propósito nisso tudo, né? Então, assim, queria que você dissesse aí, cada uma de vocês, é, nessa pergunta que a gente fez aqui, ó, que tarefa simples eu poderia começar a fazer como se eu estivesse fazendo diretamente para Jesus? Por exemplo, uma coisa simples que eu faço, que eu pudesse estar fazendo diretamente para Jesus. Começa aí, Thalita, fala você. Uma coisa que eu poderia fazer, como se eu estivesse fazendo para Jesus, eu acho que no meu trabalho, quando às vezes, quando às vezes tem momentos desafiadores lá, né, com as crianças, que vocês sabem que não é fácil, né? Então, poderia nesse momento fazer como se fosse para Jesus, ter sempre isso na minha mente, né? E se fosse, porque às vezes a gente não é fácil, né? É estressante, requer muito da gente, mas isso é uma coisa que esse capítulo nos levou a refletir, né? Que nós temos que adotar a adoração como um estilo de vida, que nem a irmã Adriana explicou muito bem, explicado, né? Não é só lá na igreja, não é só cantando que a gente adora a Deus, né? Nós temos que ter isso como um estilo de vida, já em tudo, em todas as coisas que nós fizermos, né? Então, acho que talvez o meu trabalho, isso, no momento que às vezes eu ficar um pouco estressada, pensar, e se fosse Jesus, né? O que será que ele faria? Como será que ele agiria? Estar no tempo todo pensando nele. Acho que, ao meu ver, seria isso. E você, Bibi? Boa tarde a todas. Então, eu vou usar um pouquinho o exemplo da Thalita, né? Eu acho que tá. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá dando eco, Bibi. Seu. Tá dando eco. Peraí. Tá o volume aqui. Ficou melhor?
Então, eu uso um pouquinho o exemplo da Thalita, né? Às vezes eu me deparo com situações no serviço, né, onde eu tô, porque a área que eu tô lidando com um pouco dos jovens aprendizes, que no caso são seus 15, 16 anos. Então, assim, a todo momento eu, como, né, um pouco mais velha que eles, eu me ponho no lugar, às vezes eu vejo o assunto deles paralelos, alguns assuntos que você vê que é negativo, ou até que eles mesmos estão passando, e como é um lugar que tem bastante, tem mais ou menos assim, uma salinha que tem uma meia dúzia deles ali, então às vezes eles estão conversando entre si, e eu falo, meu Deus, o que eu posso falar para ele nesse momento, né? Que, tipo assim, fosse como se fosse o senhor aqui, né? De certa forma, né? Uma intermediária, né? Porque são situações e eu acabo pedindo sabedoria para ele, né? E usando desse momento para, tipo, me colocar como se fosse o que ele gostaria que eu falasse, o que ele gostaria que eu, como agir naquele momento, né? E para poder dar o melhor tipo conselho, de certa forma, vendo a situação em que esses jovens se encontram e às vezes, né, não se perder, ainda mais nós, mães que temos filhos, então acabo usando esse tipo de exemplo, né, diariamente.